Salve galera, essa aqui é a nossa última aula. A gente vai entender a fundo como funciona a masterização. Primeiro vamos entender o conceito de master e depois a gente vai aplicar ela, ok? A masterização é o seguinte. Na produção do áudio, a gente tem a composição, depois a gente faz o arranjo e tal, grava tudo, faz a produção da música. Logo depois que está tudo gravado, começa a fase de edição. Edita áudio, tira ruído, corta o que não vai ficar, afina a voz, coloca tudo no tempo, no grid. Isso é edição, que não foi muito o que a gente viu aqui, certo? É um passo antes que muita gente passa batido nessa parte de edição, mas é uma parada muito importante, tá? Editar o áudio e deixar ele pronto para mandar para mixagem. Acabou, fez toda a edição, deixou a voz afinada, cortou ruído, tirou problemas que são resolvidos na edição, aí você manda para mixagem. A mixagem é tudo isso que a gente fez, é realmente equilibrar as frequências, equilibrar volume, equilibrar pan, fazer tudo isso que a gente fez, colocar reverb, efeitos, equalizador, compressor e tudo mais. Depois que a gente finalizou isso, tem a parte da masterização. O que é a masterização? Aqui a gente está na tela de mixagem, mas se a gente for no cantinho aqui, ó, e puxar, tem uma tela de masterização, tem o nosso canal de masterização. Esse canal de masterização é o main, é o principal, porque todos os áudios estão saindo daqui e indo para cá. É como se fosse um auxiliar principal que é o que controla todo mundo da mixagem. Vamos tocar um pedaço da música, por exemplo. Esse aqui controla tudo. Se eu mutar aqui, apesar da música estar tocando, eu mutei meu master, não tá tocando nada. O master controla toda a música ao mesmo tempo. É muito importante você sempre estar olhando esse master e vendo que ele nunca tá clipando. Se ele estiver clipando, cara, fudeu, volta e resolve BOs, ok? Porque quando o master clipa, você já tá com o áudio distorcido, ouvindo o áudio distorcido. Então nunca deixa esse master clipar. Aqui, se você colocar qualquer coisa no master, eu vou colocar um M-Band Pass aqui. Ele vai afetar todo o resto do áudio, todo mundo. Como se fosse uma master, realmente uma master. Vai afetar todo mundo. Vamos, por exemplo, colocar um high filter. Aqui eu tirei o grave de todo mundo. Tudo que eu fizer na master vai afetar todo mundo, entendeu? Acredito que tenha entendido legal. Isso aqui. E por que a gente tem que fazer uma masterização? Existe uma coisa chamada nível de mercado, que você não pode mandar a sua música, por exemplo, para um Spotify, baixa demais. Você tem que deixar ela alta, na pegada certa. Não pode nem ser muito alta e nem muito baixa. Tem que estar no nível de mercado, ok? Vamos dar uma analisada, por exemplo, em quanto de volume está batendo aqui na nossa master, no nosso canal de master. Aqui tá batendo aos picos em mais ou menos menos 8 dBs. E se pegar o RMS, tá aqui em menos 15, mais ou menos. Vamos colocar para visualizar um pouco melhor aqui, ó. Não aumentei de tamanho, deixa eu aumentar. Aqui, ó, nosso RMS. E nossos picos. Nossos picos está batendo em mais ou menos menos 8 e o RMS em menos 15, menos 20. Tá muito baixo. É interessante que a gente faça algo próximo disso aqui, ó. Para trazer volume na nossa master. Eu vou fazer uma coisa bem um pouco errada, tá? Mas só para demonstrar o que uma master faz. Qual que é a função da master? A função da master é a seguinte. Basicamente isso aqui, ó. Aumentar até o volume necessário. Sem clipar. Tá clipando, tá com problema, ok? Aí resolve o problema. Essa é a função da master. Passar o volume daqui pra cá.
Importante, sem perder qualidade, sem perder dinâmica e só trazendo benefício. Você não pode fazer uma coisa errada na master, senão você vai cagar toda a mixagem. E não adianta mandar uma mix pra master achando que a master vai resolver todos os problemas da mixagem. Porque na real, a mix tem que estar bem feita, aí você manda pra master só dar aquele tchazinho final, saca? Que é realmente dar uma equalização super fina, de leve. Se tiver que passar, por exemplo, uma equalização de mais de 2 dBs, cara, volta pra mix, tem uma coisa errada lá, entendeu? Claro que, às vezes tem casos que você vai passar 3, 4 dBs estourando numa master, de aumentar ou abaixar alguma região de frequências, tá? Mas a master não é pra consertar nada. A master é pra você aumentar o volume a nível de mercado. E qual que é esse nível de mercado? Como que a gente define o nível de mercado? Para isso, eu vou te contar um pouquinho, uma história resumida de como foi a masterização durante as últimas décadas, ok? Sempre teve um problema na master, que é o seguinte. Antes do Spotify, antes do Deezer, antes do YouTube, antes de toda essa globalização da música e plataformas de streaming, todo mundo ouvia música por CD, cassete, vinil. E tem uma questão do CD que é o seguinte. Você coloca o seu CD pra tocar. Ok. Depois você coloca outro CD. Esse próximo CD tá mais alto. E aí, a pessoa vai ouvir o CD que tá mais alto, ela vai sentir que aquele CD tá com uma qualidade um pouco melhor. Mas na verdade não, ela só tá masterizada mais alta. E você masterizar uma música mais alta que a outra, isso é longe de ser qualidade, tá bom? Porque se você, por exemplo, comprimir muito uma música pra trazer volume, você tá arrancando toda a dinâmica da música. Você tá perdendo o ataque, você tá perdendo a dinâmica do baterista, da música inteira como um todo, sabe? O conjunto da música tá perdendo totalmente a dinâmica. Isso é horrível pra música. E essa guerra chamada Loudness War, você pode até dar uma pesquisada sobre isso, tem muita gente falando sobre isso, se perdurou por muitas décadas. Desde os anos 90 até 2010, mais ou menos, essa guerra foi muito forte. Por quê? Porque entre 90 e até 2010, era muito comum as pessoas baixarem as músicas e colocarem no seu Discman ou no seu celular e ir ouvindo essas músicas. Só que cada uma dessas músicas estava masterizada em um ponto diferente. E elas acabavam preferindo ouvir as músicas que estavam mais altas, porque ela estava passando assim. E aí quando começava a música super alta, chamava a atenção dela. E ela parava e ouvia aquela música mais alta. E começava a pegar uma afeição pela música mais alta. O problema é que aquela música mais alta tava perdendo qualidade porque tava sem dinâmica. E isso era muito normal, você pegar uma masterização mais antiga e a master estar assim, ó. Vamos fazer uma master antiga, como era feita as masterizações. Que é realmente você enchacotar a pressão. Oh, beautiful, gathering news around the neck. Don't it up, disrespect, disrespect, Estou comprimindo disrespect. 10 dBs na minha master. Isso aqui é a pior coisa do universo. Apesar da minha música estar soando absurdamente alta, estrondamente alta, isso aqui é um erro gigantesco. Por quê? Antigamente as pessoas faziam isso porque não tinha nenhum órgão regulador da sua master. As pessoas iam baixar a música no seu celular e eu vi ali, não tinha nada que regulava aquela música. Mas hoje, se você vai lançar uma música, lançar uma mix sua, uma master sua, você vai lançar no Spotify, no Deezer, no YouTube. E essas plataformas de streaming, eles têm um padrão de volume. Todas as músicas dessa plataforma de streaming soam sempre no mesmo volume. Sempre, sempre, sempre. Porque ela não quer que o ouvinte fique mudando de volume enquanto tá trocando de música. E principalmente eles fizeram esse padrão para acabar com a Loudness War. Para você parar de fazer a cagada de colocar um L2, que é um compressor extremamente famoso. A cagada de fazer isso aqui, ó. Na master. Que a galera fazia muito há 10 anos atrás. 20 anos atrás pra cá. Que é pegar um limiter e colocar... fazer isso. Apesar de estar soando extremamente alto,
Cara, é uma merda isso aqui, você perdeu toda a qualidade, trazendo distorção, você tá clipando, cara, tá sendo extremamente caótico, você acabou totalmente com a sua mixagem, entendeu? Então, o que eles fizeram? Se você pode continuar fazendo isso, você pode colocar pressão pra caralho, só que se você jogar no Spotify, ele vai pegar, ele não liga pra você, ele vai pegar e abaixar a sua música e deixar no mesmo volume que as outras. E o que você vai estar perdendo se você masterizou ela extremamente pesada e comprimida? As outras músicas vão estar com muito mais punch, porque elas vão ter mais dinâmica. Os transientes das outras músicas vão aparecer muito mais. Então você sempre tem que fugir de muita compressão na master. Isso aí é horrível, 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 beleza? Existe um padrão de mercado, que cada plataforma de streaming tem o seu padrão, mas a maior parte das plataformas seguem o mesmo padrão, que é o seguinte. Existem algumas formas de você ouvir medir o som, que é por dB, só que o dB você pode medir por pico ou RMS, certo? O RMS é a massa sonora e o dB é o pico. Mas depois que as plataformas fizeram esse acordo para normalizar todo mundo e acabar com a Loudness War, eles criaram uma nova forma de se medir o volume, que é os LUFS. O que são os LUFS? O LUF é a forma mais próxima que o nosso ouvido realmente ouve. O nosso ouvido não ouve pico e RMS. Ele ouve algo muito mais próximo do LUF, que é um RMS misturado com pico, entendeu? E agora, hoje, o mercado utiliza o LUF para fazer a masterização. Você sempre tem que masterizar utilizando o padrão de mercado, que é menos 13 LUFs. Significa que você só pode mixar em menos 13 LUFs? Não. Se você quiser uma música mais comprimida com menos dinâmica, você pode aumentar esses LUFs. Você pode masterizar, por exemplo, em menos 9 LUFs, super apertado, menos 7 LUFs, tudo bem. Tem muito sertanejo, por exemplo, que masteriza música em menos 8 LUFs, menos 7 LUFs, super apertado. Isso é um problema? Não. Mas você tem que saber que você está perdendo dinâmica da música, você tem que saber que você está perdendo punch na música, e você tem que saber que só tá trazendo um pouco de massa sonora. Só que essa massa sonora que você trouxe a mais vai ser abaixada quando você colocar no Spotify, entendeu? Então você pode sim masterizar acima do padrão de mercado, só que você tem que ter certeza do que você tá, você tem que ter a noção do que você tá fazendo, porque você pode estragar a sua master quando você colocar no Spotify, porque ele vai simplesmente pegar e abaixar o volume no out da sua master, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos masterizar essa música aqui, tendo todo esse conhecimento como base, beleza? Bora lá, vamos preparar nossa música primeiro para uma master. Como que se prepara uma música para uma master? Você quer mandar essa música para masterizar em algum lugar, como que você manda ela? É só o master não estar clipando, estar batendo, tipo, o pico tá batendo em menos 6, até menos ainda, pode bater em menos 10, tem que estar super longe de clipar. Vamos dar uma ouvida nessa música pra ver se tá clipando ou não. Vou colocar aqui no refrão já. Tá batendo em menos 6 a nossa master. Nosso canal de master. Então tá suave. Então o que eu preciso fazer? É só eu pegar e mandar isso aqui, fazer um bounce disso aqui, certo? E pronto, acabou. E eu mando pra masterização. Eu posso também fazer uma masterização direto aqui, sem precisar abrir outro projeto pra master. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque o meu PC não aguenta. Basicamente por causa disso. Ó, eu vou abrir o Ozone 9, que é um plugin que eu gosto muito de fazer master. Que é também que eu comprei. Cara, é incrível esse plugin. E muita gente utiliza ele pra fazer master, tá bom? Só que o meu PC, se eu colocar esse Ozone 9 aqui na master e tentar masterizar com ele, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar alguns plugins dentro do Ozone só para os que eu iria utilizar, os que eu vou utilizar, beleza? Só para você ver o que vai acontecer. Aí, ó. Esses aqui são os plugins que geralmente eu utilizo no Channel Strip da master. Às vezes eu uso menos, às vezes um pouquinho mais. Mas geralmente esses aqui são os que eu mais gosto de utilizar. Vamos ver o que acontece. Tá travando tudo.
Meu PC não aguenta usar todos esses plugins aqui, ó. Todos esses aqui da Mix. Mais esse Ozone 9. Porque o Ozone 9 ele é bem pesado e é legal você usar ele direto num projeto vazio que não vai pesar tanto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bounce dessa música. Ela começa aqui, tá? A introdução. E aqui o final. Deixa eu selecionar todo mundo. Como é? Diminuir tudo. Ah, eu fiz alguns ajustes nela. Peguei 15 minutinhos antes dessa aula para fazer uns ajustes. Depois, com o ouvido descansado. Eu dei uma baixadinha no kick. Coloquei reverb nas guitarras e no órgão, que eu não tinha botado e tava muito na cara. Eu acabei botando um pouquinho desse reverb de hall. E nas guitarras eu coloquei os dois reverb, tanto o hall quanto a da bateria. Em volumes um pouco diferentes. Eu tirei um pouco do reverb do kick para deixar ele um pouco mais na frente, tá bom? Mas não retirei todo, eu quero ele com aquela reverberação, mas eu tirei um pouquinho. E abaixei um pouquinho o over e o hum da bateria. Se não me engano foi só isso, mas foi tudo suave, tá? Não foi nada muito, não fugi muito do que como tava, ok? Vamos lá. Vou selecionar todas as tracks e selecionar de onde que eu quero fazer. Essa aqui tá mutada, tem que ficar mutada mesmo. Eu vou fazer daqui até aqui o bounce e tá tudo selecionado. Primeiro isso aqui não precisa não. Pronto, agora eu vou exportar esse projeto na área de trabalho mesmo. Vou chamar de Allen Mix. Allen Stone Mix. Geralmente quando você vai exportar, você vai querer utilizar 24 bits. 32 é muita coisa, não precisa. Ninguém utiliza 32. Inclusive, Spotify é 16 bits. Cara, de verdade, você não vai sentir tanta diferença. Principalmente se você não tá ouvindo numa caixa de 10 mil dólares, tá bom? Então, não precisa se apegar tanto a isso, mas procura trabalhar sempre 24 bits, que, cara, você não vai ter nenhum tipo de perda significativa, tá bom? E taxa de amostra você pode utilizar 44, mas se você for trabalhar com vídeo e tiver algum tipo de vídeo, você pode utilizar 48, ok? Aqui tem mais outras taxas também, que é realmente para não perder nenhum tipo de sinal e ter mais fidelidade, mas eu não recomendo utilizar. Primeiro porque seu PC talvez não aguente, e cara, é um ganho minúsculo. Você não vai realmente ouvir também se você não tiver numa caixa de 10 mil dólares, entendeu? Então, aqui não vai ter vídeo, vai ser só a minha mix, eu vou utilizar em 44. Estéreo, ok? E eu vou deixar tudo ativado com todos os efeitos, basicamente isso aqui, e eu vou exportar. Bora lá. Vou dar um pause, pular para quando já carregou tudo e a gente já volta. Pronto, aqui acabou de exportar. Vou fechar esse projeto mesmo. E aqui eu tenho o meu Wave finalizado, mixado, certo? Falta indo para master. Deixa eu dar uma ouvida, só aquela conferida rápida para ver se tá tudo certinho. Eu não fiz muita automação, certo? Automação de reverb, de delay. Delay nem coloquei, mas reverb de volume e tal. Pra realmente não ficar uma aula de 5 horas. Eu quero ser um pouco mais ao ponto, ok? Mas você pode quebrar mais a cabeça se for fazer a mix aí na sua casa. Agora eu vou abrir um novo projeto que vai chamar... tem um projeto do Allen Mixagem e esse aqui vai ser o Allen Master. Curso Mix... Aqui, tô criando um projeto novo. Vou salvar ele na minha pasta de projetos. Eu tenho uma parada importante. Eu tenho um SSD, que é esse C, e tenho um externo. Além desse externo aqui também, que é pra jogar videogame, que eu curto. E eu acabo tendo um externo também. É bom você joga videogame ou coisas assim, coloca um externo mesmo, para não influenciar e não perder espaço do seu SSD, tá? O SSD é muito importante para você trabalhar. E é caro pra caramba você comprar SSD grande, né? Então o que eu faço? Quando tá acabando o meu espaço, eu pego todos os meus projetos em desenvolvimento que já acabaram. Por exemplo, eu tenho esses projetos que eu tô trabalhando agora. Eu pego esses projetos aqui e jogo pros meus projetos externos, que ali é realmente o armazenamento, onde eu guardo e armazeno alguns clientes, e tenho também um outro externo mesmo que realmente projeto muito antigo, que eu não vou mais abrir. Mas eu deixo salvo ali, porque vai que algum dia eu preciso, tá bom?
Então, no meu SSD, sempre meus projetos está tudo rodando no SSD, o programa no SSD, os plugins tudo no SSD. E vamos lá, eu tenho algum projeto, eu vou salvar aqui no projeto Cakewalk. Esse aqui, vou colocar Naturally. Ellen Master. Beleza. Já curso mix. Ok, vou salvar aqui. Eu gosto dessa organização para nunca perder nenhum tipo de projeto. E o que eu vou fazer aqui? Importar a minha mix. Tá aqui. Importando a minha mix. Tudo certinho. Aí. Ok. Uma parada muito importante quando você vai fazer master. Cara, compara. Compara com infinitas músicas. Pra você conseguir atingir uma qualidade legal, tá bom? Compara. Isso é a parada mais importante. Nesse caso, eu vou comparar com a outra música que já tá masterizada, certo? Que é essa aqui. Eu já vou até importar daqui. Pronto. Aqui eu tenho a minha referência de masterização. Se você, por exemplo, está mixando uma música sua, cara, pega uma música, uma mixagem, uma master que você curta pra caramba. Por exemplo, eu tenho uma banda de rock e vou mixar um rock. Cara, pega um AC/DC ali pra você mixar em cima, pra você masterizar, tendo o AC/DC como referência. Ou sei lá, Black Stone Cherry, você brisa no que você quiser. Na sua banda favorita, cara, pega o seu Red Hot, tá ligado? Ou se é rapper, pega, sei lá, Lil Wayne e faz uma master comparando as duas músicas pra realmente ter uma referência. É claro que você tem que pegar uma música que pareça com a sua produção, né? Não adianta você pegar qualquer música. Você tem que pegar algo parecido. Aqui eu vou desligar o grid. Deixa eu ver se tá grudado. Hey everyone. Ele começa aqui. Ok, vou deixar bem sincadinho pra ser bom pra comparar. Não precisa estar nem em fase, não. É só pra comparar mesmo, tá? As duas masters. Essa aqui eu vou deixar mutada por enquanto, tá? Eu vou fazer a minha master de ouvido, como eu geralmente faço as minhas masters, e depois eu vou utilizar essa aqui pra comparar, pra ver se eu tô no caminho certo e se dá pra melhorar alguma coisa. É muito importante você fazer isso, porque, cara, às vezes você acha que tá bom e quando vai ver, tá uma bosta. Isso acontece muito comigo, cara. É muito normal. Eu tá mixando e eu comparo com uma música finalizada do caralho, um Michael Jackson da vida, e eu vejo que não, tá uma merda. Eu volto e refaço algumas coisas, ok? Vou deixar o mesmo tamanho aqui. Legal, é sempre legal na master você fazer entrada e saída nos pontos certos. Eu costumo colocar o Ozone aqui direto, que é até melhor para você comparar. Se você usar o canal da Master para colocar o seu plugin de Master, ou os seus plugins de Master, você não vai conseguir comparar tão fácil. Então eu vou utilizar aqui mesmo. E, importante, eu vou utilizar um plugin para fazer tudo, mas assim, você pode usar esses plugins tudo separado, tá bom? Você não precisa utilizar um plugin que faça tudo. Você pode usar separado sem problema nenhum. Ok? Eu só vou utilizar esse Ozone 9 porque tem todos os plugins aqui e eu não preciso ficar trocando de plugin pra mexer. Acaba ficando muito mais fácil eu mexer por aqui, tá? Vou colocar daqui mais ou menos. Importante. Quando eu vou fazer uma master, tem algumas coisas que você tem que pensar no que você vai fazer. Primeiro, eu vou querer modular em mais ou menos menos 11 lufs. Porque eu quero um pouquinho mais de pressão do que o normal, mas ao mesmo tempo eu quero manter muito da dinâmica da música, porque essa música tem muita dinâmica, tá bom? Se tivesse mais dinâmica ainda, e precisasse dessa dinâmica mais, eu modularia talvez em menos 13, até menos 14, se eu quiser, tá bom? Mas aqui eu vou buscar modular em mais ou menos menos 11, mas claro que essa opção que eu tive agora talvez mude. Então, a princípio, bora lá. Vamos dar uma ouvida nela geral. Eu vou escolher fazer a master com plugins mais simulando coisas analógicas, trazendo algum tipo de distorção, realmente para inserir todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo universo, no mesmo contexto,
tá bom? Então eu vou começar com um equalizador, ver se precisa de alguma coisa de equalização geral. Don't it up, disrespect, disrespect, disrespect. Popping pills and posting pics. Cara, acho que vou aumentar um pouquinho o grave, é pouca coisa, só pra trazer uma pressão mais. The world is sick. Lembrando que na Master é tudo muito suave, tá? Você não pode pegar e aumentar 6 dBs. Realmente é muito suave. Muito cuidado porque você pode estragar a sua música na Master. E a Master não é pra você resolver problema. É pra só dar aquela pitada final, tá ligado? Passar o tempero. A Master é o orégano e não o macarrão, entendeu? Don't it up, disrespect, disrespect. Popping pills, pressing on the waist and hips. Body's right, the world is sick, world is sick, world is sick. Ué, não abre? Oh, Parece que não abre. no, petals, they look Abre sim. good to me. Olha, ele bugou. Yet you're beautiful, Olha isso aqui, ó. beautiful, Um pouquinho mais de médio. Vou fechar um pouquinho mais. Eu vou exagerar, tá? Só pra achar. disrespect, disrespect, disrespect. Isso também é estranho. Popping pills and posting pics, stressing on the waist and hips. Vou trazer um pouquinho desse médio que eu tô sentindo que a minha mix tá faltando em relação àquela outra, ok? E aqui tá uma região um pouco nebulosa que, na maioria das vezes, você quer arrancar ela. Você experimenta, sabe? Não tem regra pra nada. Né? Na maioria das vezes quer arrancar. Mas assim, nessa música, eu tô gostando. Eu não vou arrancar isso aqui porque tá bem natural. Eu gostei dessa naturalidade dessa região nebulosa. Mas vamos experimentar colocar e arrancar só pra você ver o que eu tô querendo dizer, tá? Don't it up, disrespect, disrespect, Toda essa região aqui, ó, meio... disrespect. Eu posso arrancar e deixar tudo mais limpinho, sacou? Claro que eu exagerei pra caralho. A ideia seria, tipo, se eu quisesse deixar ela um pouquinho mais limpa, eu posso... World is sick, world Talvez is um pouco pra sick, trás. world Mas is eu gostei de como tá. Eu vou puxar um pouquinho de brilho. Don't it up, Eu gosto muito de brilho. disrespect, disrespect. Acho que eu puxei muito isso aqui. Na verdade, Don't it up, disrespect, disrespect. tem uma frequência meio média que tá me incomodando um pouco no geral. Don't it up, disrespect, disrespect. É algo próximo disso aqui. Vou baixar um pouquinho disso aqui só. É um médio anasalado. Don't it up, disrespect, disrespect, disrespect. Popping pills and posting pics. Cara, eu vou ter que arrancar um pouquinho mais. Beleza? Eu vou usar alguns plugins para colorir o áudio de uma forma universal. Assim eu consigo inserir todo mundo dentro de um mesmo contexto, de um mesmo mundo. Isso ajuda a fazer todo mundo soar dentro de uma música só, entende? Todo mundo foi gravado com microfones diferentes, com colorações diferentes. Agora eu vou colorir todo mundo de uma forma homogênea, entendeu? Eu posso usar um exciter, algum tipo de distorção. Eu posso usar uma fita, por exemplo, para colorir. Ou talvez um compressor vintage, que ele traz uma coloração também. No caso aqui, eu não tenho nada pré-programado, tá? Eu tô fazendo realmente de ouvido agora. Eu vou utilizar... Cara... Primeiro eu vou usar um EQ dinâmico só para retirar algumas coisinhas chatas, tá? Algumas coisinhas que podem estar incomodando ou não.
Esse EQ dinâmico, como funciona? Ele não vai abaixar sempre, ele vai abaixar só quando necessário. É um EQ dinâmico mesmo, igual aqueles outros. E, tipo, ó, quando precisa, ele abaixa, entendeu? Inclusive, essa frequência continua bem chata. Às vezes, quando ele grita nessa frequência, isso aqui sobra muito. E aqui eu vou controlar mais ainda, apesar de eu já ter controlado aqui, tá bom? É isso aqui. Vou controlar bem. Esse é um pouquinho atrás dessa outra, né? É um pouquinho pra trás. Mas vou controlar bem esse aqui, tá? Vou retirar um pouquinho disso aqui. Só para dar um pouco de brilho a mais no geral. Porque você tirar um pouquinho dessa zona nebulosa, você ajuda até a música a brilhar um pouco mais, tá? Vou retirar bem quando necessário. Opa. Oh, beautiful maiden. Tá vendo? É uma região bem nebulosa, que quando tá em exagero, é toda essa região aqui, você até mascara as regiões mais agudas. Então eu vou retirar um pouco aqui. Aqui eu não tô sentindo muita necessidade. Talvez em uma frequenciazinha, mas cara, eu acho que vai ser muito superficial. Eu acho que esse aqui é mais o controle que eu quero fazer. Grave tá bem controlado já. Mas deve trazer um pouco mais aqui. Tá muito suave aqui. Eu provavelmente puxei muito mais grave do que na outra música lá, né? Na referência. Eu tô tirando muito aqui. E aqui eu vou tirar um pouco mais. É bem isso que eu quero. Porque é na voz que tá sobrando essa região média, tá meio assim. Talvez eu possa até voltar na mix e resolver essa região média aqui na mix. Mas aqui tá funcionando bem. Tá funcionando bem. Ainda não vou usar o Maximizer. Então aqui tem o equalizador. Realmente pra moldar como eu quero. Aqui, pra dar um pouco de claridade e retirar um pouquinho de uma frequência chata. Sempre muito suave, tá vendo? Eu tô retirando 1 dB, às vezes 2. E a maior parte do tempo que tá calmo, não tô retirando nada, ok? Tudo muito suave. É realmente o tempero e não o macarrão, tá bom? Agora vamos colorir esse som. É uma parte que eu gosto bastante, colorir o som, tá bom? Geralmente quando eu vou colorir com esse Exciter, eu escolho partes diferentes para colorir de formas diferentes. Como assim? Aqui nesse Exciter eu posso cortar ele em várias partes e cada uma das partes eu posso usar uma distorção diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho distorção analógica, de console analógico, uma retrô, uma de fita, uma de tubo, uma dessa quente que tem uma coloração mais nos graves. Esse Triad, que eu não faço a menor ideia do que é, e Dual Triad, que também eu não sei o que é, mas soa bem pra caramba esse Dual Triad, tá? A princípio eu vou utilizar só uma e decidir no meio se eu quero colorir de forma diferente esse áudio. Eu vou sempre exagerar muito e depois eu coloco no ponto que eu quero, tá? Olha, esse Triad já funciona bem pra caramba. Agora eu vou inserir todo mundo no mesmo universo, tá? Turbo, ela é bem característica. Bem característica. Fita também. É isso. Um pouco parecido, mas esse tubo é um pouco mais estridente, saca? Bem mais estridente. Meio metálico também. Essa retrô provavelmente deve ser uma válvula. Funciona muito bem também. E analógico, vamos ver. Aqui é uma distorção de console. É bem suave, é mais suave que as outras, mas tem bastante distorção aqui, tá bem evidente. Eu vou utilizar essa distorção mais suave na parte dos médios, tá?
Eu gostei dessa aqui. Vou usar ela aqui, ó. Nessa banda, que é a amarela. Então vamos lá, vou colocar analógico. Vou colocar bastante e mixar como eu quero. Antes, depois. Tá bem suave. Eu não vou nem... Mano, eu vou deixar extremamente exagerado mesmo. Eu gostei. Eu só vou deixar um pouco mais fechado. Não, um pouco mais aqui. Não tá colorindo tanto, mas tá colocando todo mundo dentro de um mundo só, tá? Tá extremamente exagerado. Eu tô colocando... tô puxando muita distorção e 100% de mixagem. Ou seja, é só a distorção aqui. Mas... eu tô fazendo isso porque essa distorção, ela é bem suave, tá? Então, muito cuidado. Se eu fizer isso, por exemplo, com algum outro, vamos experimentar tubo, por exemplo. Eu caguei o áudio, tá? Eu vou usar essa distorção aqui, que ela é mais suave. Aqui eu desligo, tá? Esse aqui é o bypass. Ele dá uma colorida nos graves, principalmente, que eu senti aqui atrás, assim. Trouxe uma parada legal. Ok. Os agudos, vamos experimentar algumas. Não tenho nada em mente ainda. Esse achei horrível. Esse é interessante. Dual Triad. Esse não. A fita não. Eu tô entre retrô e esse Dual Triad. Esse aqui, mano. Eu gostei essa versão meio aqui nos meio médio agudo. Só que agora eu vou mixar, né? O quanto que eu quero disso. Em 0 aqui, ele já tá distorcendo, tá bom? Só que eu vou adicionar ainda mais e mixar o quanto que eu quero. 0 e 100%. Vou colocar bastante, que eu gostei muito disso aqui. Não tá extremamente evidente, mas tá muito gostoso de ouvir. Um pouquinho menos. Beleza, agora vamos nos graves. Testar, vamos testar. Não. Esse trade eu gostei bastante. Vamos ver outro. Esse escondeu um pouquinho, mas ficou gostoso. Esse nem fudendo. Talvez. Isso é interessante. Cara, eu gostei muito desse... Qual que é? Passou algumas vezes. Cara, esse aqui. Na verdade, esses dois threads eu gostei. Eu não sei qual a diferença deles. Eu acho que é uma distorção meio digital isso aqui, mano. Eu não sei o que é, o que ele representa. E eu não ligo, tá ligado? Eu vou mais pelo som e não pelo nome. Esse aqui tá mais agressivo. Eu gostei desse aqui. Vou colocar o sem nada. E com. Acho que na metade tá ótimo. Vou adicionar um pouquinho. Tirar um. Vamos ver se eu exagerei muito dando bypass geral, tá? Acho que no médio eu tô exagerando muito. Eu sinto que mudou muito o médio. Acho que eu mudei aqui, ó. Mudei aqui, talvez. Tá. Tem alguma coisa que eu não tô gostando, mas eu não sei exatamente o que é e onde tá acontecendo isso. Vou baixar um pouquinho essa analógica.
tá legal. Tá bem interessante. Acho que era isso aqui que tava incomodando. Era bem próximo disso aqui. Deixar ele mais suave essa parte. Aqui não tava incomodando, não. Até gostei daqui. Aqui já tá bem colorido todo geral. Vou até tirar um pouquinho de coloração de tudo, porque eu ainda quero passar isso aqui dentro de uma fita, tá bom? Eu não tenho dinheiro pra ter uma fita aqui de 4 mil reais, então eu vou simular uma fita. Tem um muito famoso chamado Chroma Tape da Waves, que é o que a galera mais usa. Cara, um plugin incrível. Mas esse aqui também é muito bom, aqui da própria Ozone. Ele tem uma fita. Deixa eu ver se eu vou... Na verdade, antes de passar na fita, eu vou utilizar um imager. O que é um imager? O imager, ele trabalha a questão do estéreo, tá bom? Vamos primeiro entender o que é o estéreo. É tipo aquele wider. Lembra que eu usei wider no órgão, se não me engano, e no reverb? Ele deixa tudo mais... Ele abre a visão estéreo de tudo. Vamos experimentar, exagerar e depois deixar mono. Exagerado. Deixa a música gigantesca, sacou? Ou deixa mono. Isso é muito legal. Animal. Deixa a música gigante e pequena. Só que muito cuidado pra não exagerar nisso aqui, tá bom? Uma parada muito importante é que você quer manter todos os graves sempre mono. É uma coisa que eu sempre faço, sempre, tá bom? Evita alguns tipos de problema e geralmente sempre abaixo de 70, 80 Hz eu deixo tudo mono. Então eu pego aqui, ó, na parte de 70, 80 e 0 de abertura estéreo, tá bom? Agora, vamos trabalhar, eu gosto de trabalhar em 3 regiões, uma de médios e agudos e uma do subgrave aqui, do gravão. Aqui tem até médio grave aqui, né? Essa aqui eu gosto de abrir... Cara, vou experimentar. Não tem um padrão. Mas geralmente eu abro muito isso aqui. E esse aqui um pouco mais ainda. Na verdade eu gosto muito do imager, tá? Eu vou dividir em 4. Vamos dividir em 4 aqui. Aqui eu quero só os agudos. Deixa eu ver como é que tá esse aqui. Mano, esse aqui... Na verdade, eu vou puxar um pouco pra trás isso aqui, ó. E eu vou puxar um pouquinho de abertura nisso aqui. Eu gostei. Que isso aqui? Cara, eu vou abrir um pouquinho. Eu gosto muito disso aqui. Tipo, pra caralho. Olha a vida gigantesca a mais que isso aqui não deu. Vamos dar um bypass em tudo que a gente já fez até agora. O orégano faz diferença no macarrão, mano. Bastante diferença.
Yeah, you're beautiful naturally. Beautiful naturally. Inclusive, esse gráfico aqui, ó, uma parada que eu não expliquei, né? Ele mostra o quanto que a sua música está aberta. Se eu, por exemplo, colocar tudo mono, você vai ver que vai estar tudo realmente só retinho no meio. Deixa eu ver se tem algum antes que eu consigo... Aqui, ó. Deixa... Ah, não. Essa eu consigo deixar mono? Eu queria deixar mono pra... Não, esse aqui não. Fazer o seguinte, aqui tá 15, 41 e 30. Vou deixar tudo mono pra você ver o que acontece aqui. Esse aqui, ele mostra o quanto a sua música tá estéreo, tá bom? Mono. Estéreo pra caralho, entendeu? Você quer muito evitar essa região aqui, que são probleminhas de fase que você vai ter quando você ouvir ela em mono, tá bom? Essa e essa aqui. Você quer manter mais as coisas aqui dentro. Se você começar a abrir muito e ver que tá pegando muito aqui, cuidado, tá bom? Você quer manter, fugir um pouquinho desses problemas de fase, tá bom? Eu não lembro quanto é que tava, mas minha memória é horrível. Acho que tava em algo próximo disso aqui. 41, né? 15, 41 e... Vamos ver. Um pouquinho, não tem problema. Um pouquinho de probleminha de fase. Não tem problema nenhum. Na real, eu vou baixar isso aqui. Exagerei, mas eu gostei. Eu gosto dessa porra. Bom, próximo. Vou passar numa fita. Só pra trazer agora a coloração da fita. Então, eu já tô trazendo coloração pra caramba aqui. Relativamente pra caramba. Mas eu vou trazer um pouco mais ainda na fita. Ainda pra trazer aquela sonoridade de fita, aquela distorção meio... bem interessante. Que vai ajudar a colocar todo mundo dentro do mesmo contexto de novo, ok? Tudo aqui eu tô colocando dentro do mesmo contexto, Exciter, Imager, Vintage. Imager é mais pra trabalhar a visão estéreo mesmo, mas aqui, ó, é pra colocar todo mundo no mesmo contexto, e aqui são coisinhas só pra realmente acertar alguns probleminhas de leve, probleminhas. Vamos lá. Na fita, geralmente, você vai poder colocar 7.5, 15 ou 30, isso aqui é referente à fita que você vai utilizar pra fazer, são simulações de... o cartucho mesmo de fita, a fita diferente, e ela tem distorções um pouquinho diferentes. Essa aqui é a fita mais roots, que tem mais distorção, perde mais agudo e mais grave. Essa aqui é a mais anos 2000, saca? Ela é mais perfeitinha. Vamos pegar o meio termo. Eu quero uma coisa mais vintage, mas eu não quero ser extremamente vintage, tá bom? Só de passar nisso aqui, só de ligar isso aqui, já dá uma diferença. Vamos ver a diferença, que é realmente já como se já estivesse passando dentro de uma fita. Eu vou retirar isso aqui, que isso aqui ele tá aumentando grave e agudo pra dar um make-up de perda, porque assim, dá uma lida aqui se você manja de inglês, mas é o seguinte, quando você passa numa fita, você perde um pouco de grave e um pouco de agudo. E aqui é realmente um equalizador que aumenta o grave que você perdeu e aumenta o agudo que você perdeu. Aqui, se você deixar no padrão que já vem, ele deixa igual. Como entrou, tá saindo. Mas vamos experimentar deixar sem nada, como realmente tivesse passado uma fita e eu não fizesse nada, não tivesse o controle sobre isso, porque geralmente você não tem, tá? Ele ajuda a dar uma cremosidade no negócio, tá ligado? Cada música ela vai agir um pouquinho diferente, mas aqui eu senti que toda a região de grave, médio grave, deu uma colada, entende? Funcionou mais ou menos como uma cola e um acabamento, quase como lustrou o finalzinho, passou a goma. Mas deu uma cremosidade bem interessante e eu tenho algumas opções. O drive da fita, quanto eu quero desse drive realmente, vamos experimentar. Esse drive aqui, ele é bem característico de fita. Se eu não quero drive nenhum, é só arrancar isso aqui. Mas aqui no 0 dBs, eu não tô sem nada de drive. É realmente o drive original dela, simulado. Realmente já tem drive aqui, mas está extremamente exagerado, tá? Mais suave.
esse bias, ele funciona mais ou menos como se fosse um... Aqui, ó. Ele muda um pouquinho o tipo da frequência que vai distorcer. Eu realmente li aqui porque ele é bem... ele é um pouco difícil de explicar. E, cara, eu ouço o ouvido pra testar. Vamos exagerar realmente e ver o que vai acontecer no nosso som, tá? Aqui mudou pra caralho. Aqui eu tô sentindo que eu tô distorcendo melhor os graves e aqui focando mais nos agudos. Sacou? Acho que ficou bem evidente. Mas se eu coloco muito aqui, ele fica extremamente nebuloso e aqui muito estridente. Então, vamos ver. Se eu quiser talvez um pouquinho mais nebuloso, eu posso jogar pra cima. Um pouco mais aveludado, eu jogo pra cima. Mas eu gostei um pouquinho pra baixo, trazer um pouquinho de brilho. Eu ouço o ouvido pra fazer tudo, tá ligado? Aqui realmente perde muito grave se eu descer muito. Eu vou, mano, ser bem sutil. Posso até deixar no 0, cara. Mas eu vou dar um pouquinho mais de brilho. Aqui são os harmônicos da fita. Se eu quiser trazer mais harmônicos do que a fita já traz, ok? Porque mesmo com isso aqui no 0, ele já tá trazendo bastante harmônico. Se quiser, dá um pause e dá uma lida também. Onde que eu tenho que colocar? Não sei. Ele decide aparecer às vezes. É só voltar, apareceu, né? Então aqui eu posso colocar mais harmônicos ou retirar, tá? Mano, eu gostei. Eu gostei. Nossa, eu gostei pra caramba. Eu senti que o drive da fita, ele deu uma regulada melhor nos graves, ele grudou todo mundo dos graves, e esses harmônicos, ele tá grudando os agudos. Ele tá passando a goma nos agudos. Tá preparando os agudos. A goma não, né? Vamos falar de uma forma mais... uma forma melhor. Tá lapidando os agudos. Colando os agudos juntos. Eu gostei, mas eu vou ser sutil aqui. Não vou exagerar muito, não. Aqui, ele recoloca os graves que foram perdidos quando passou na fita e recoloca os agudos que foram perdidos quando passou na fita. Eu vou deixar no padrão, tá? Eu não quero mexer na equalização dela pela fita. Não quero perder nada. Acho que eu até puxei muito agudo aqui. Nossa, acho que eu vou até deixar mais grave depois disso aqui. É tudo bem sutil. Se você não tá muito acostumado a fazer esse tipo de teste com o seu ouvido, vai ser um pouco difícil de você ouvir essas coisas. Mas, cara, se tiver um fone legal, é bem tranquilo até ouvir cada uma dessas coisinhas, tá bom? Realmente depende muito da sua referência. Se ela for mais simples, mas mais simples, acaba sendo um pouco mais complicado de ouvir cada um desses detalhes, tá bom? Beleza, aqui eu já colori a música da forma que eu quero, já trouxe a imagem estéreo da forma que eu quero, já acertei a equalização, agora eu vou começar a trabalhar com compressão. Na verdade, eu não quero comprimir mais essa música. Eu tô sentindo que... Vou tirar um pouco disso aqui. Eu vou ligar esse oversampling, que ele melhora a qualidade da distorção, tá bom? Só que fica muito pesado no computador. Às vezes seu PC pode não aguentar isso aqui, e é bom desligar. Mas espero que aguente. Espero que me aguente. É bem normal, em vários plugins extremamente pesados, você utilizar ele de forma mais leve. E aí você pode colocar o oversampling para ficar mais pesado, só que usa mais CPU, né? É legal na hora de dar um bounce, você vir aqui e clicar no oversampling, se seu PC não estiver aguentando. Aí no bounce, pelo menos a qualidade da distorção fica mais... fica melhor, tá? Vou colocar... na verdade, eu não vou nem comprimir essa música, eu vou só trazer... encaixar ela no volume que eu quero, tá bom?
Vou colocar o Maximizer. Vou tentar colocar aqui. Onde é que tá batendo? O Ozone, ele tem uma função bem legal aqui, que é o seguinte: você coloca o target que você quer, ou seja, o volume que você quer que ele soe, e ele faz, ele deixa certinho nesse target, ok? É só clicar aqui em Learn Threshold e tocar a música, e ele regula. Aqui ele tá batendo em menos 11 lufs. Eu tô sentindo que eu tô apertando demais, tô até perdendo alguns dBs do bumbo. Eu vou descer pra menos 13 lufs. Que é realmente recomendado pelo Spotify. Não adianta, se você espremer muito, ele vai deixar no mesmo volume que todo mundo que masterizar em menos 13 lufs, ok? Se você não tem essa opção de você usar o target em lufs, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma opção de ver quantos lufs está batendo. Para isso, você tem que ter um leitor de lufs. Deixa eu achar o meu leitor de lufs aqui e a gente já volta, tá bom? Vou dar um pause rapidinho. Ih, caramba, perdi o... Cadê? Aí. Um minutinho. Não foi um minutinho pra você, mas pra mim foi. Deu um minutinho. Eu não tava utilizando esse M-Loudness, porque eu tava utilizando muito o Loudness da própria Ozone, mas esse aqui é o que eu gosto de utilizar. Ele é gratuito também. M-Loudness Analyzer, ele é da Melda Production, a mesma daquele compressor lá. E aqui eu tenho algumas opções. O que a gente mais tá se importando é realmente aqui com integrado, tá bom? Aqui eu quero que ele bata em menos 13 lufs. Não precisa ser tão porrada, tá bom? Eu não cheguei a utilizar tanto esse aqui, eu precisava pegar realmente no manual pra dar uma lida em cada uma das coisinhas dele, porque eu tô utilizando muito o Ozone, mas eu recomendo muito esse aqui, que ele é bem completo, tá? Ele mostra em pico, em true pico, por momento. Esse aqui é o mais importante, o integrado. Aqui eu coloco o target que eu quero alcançar, no caso aqui eu quero alcançar menos 13 lufs. Menos 13 lufs. Ok. E aqui ele vai mostrar o quanto você precisa aumentar ou abaixar o volume do seu limiter para atingir menos 13 lufs. Ok? Aqui eu clico para ele ler de novo. Tá? Aqui ele tá batendo menos 13 lufs. Tá perfeito. Ainda bem, né? Porque senão o Ozone não seria confiável. Mas ó, seguinte. Agora para finalizar e entender a fundo a parte do limiter. O limiter é realmente... Aqui a gente fez toda a lapidação do áudio e o limiter a gente só colocou para atingir o volume de mercado, entendeu? O mais importante é o limiter. É realmente atingir esse volume. O volume que eu tô atingindo aqui é menos 13 lufs, que é o recomendado pelo Spotify, pelo Deezer e pelo YouTube, ok? Dependendo, se você for utilizar alguma outra plataforma, isso aqui pode variar. Então coloca no Google e vê se você vai, sei lá, lançar no iTunes. Cara, vê lá qual que é o lufs do iTunes para você mixar, para você masterizar de acordo com a necessidade do stream, tá? De onde você vai lançar o seu som, ok? Facebook também tem, realmente procura, tá? Mas a maioria dos lugares é menos 13 lufs. Mas não significa que toda a mixagem tem que ser em menos 13 lufs. Toda master, no caso. Mas você tem que saber quando utilizar menos 13 lufs e quando você for apertar. E saber que se você estiver apertando, cara, você está perdendo... você está perdendo dinâmica, ok? Agora, outra coisa muito importante. Quando você vai trabalhar com CD,
você quer sempre colocar o Out Ceiling. O que é o Out Ceiling? É o output. É realmente aqui, ó, esse output aqui. Você quer colocar o Out Ceiling em menos 0.3. Esse aqui é o padrão de CD. É realmente para nunca clipar em nenhum tipo de sistema de áudio. Mas se você for trabalhar com streaming, Spotify, Deezer e coisas assim, você quer ajustar isso aqui para menos 1 dB. Sempre. Isso aqui é sempre. Isso aqui é um padrão de mercado que todo áudio tem que tá batendo em menos 1 dB, beleza? Nunca pode ir acima disso. Se tiver acima disso, ele vai pegar lá e abaixar no volume quando você jogar no Spotify, ok? Então é muito importante isso aqui. Se você for trabalhar com streaming, você coloca em menos 1 dBs. E se for trabalhar em CD, você pode colocar até menos 3, que é o recomendado, porque esse nunca clipa em nenhum sistema de áudio. Não vai clipar no celular, não vai clipar em home theater e nem nunca, ok? Mas aqui, vamos supor que eu quero jogar a minha música para o Spotify. Então vou ajustar aqui para menos 1 dB. E o que aconteceu aqui? Eu perdi 1 dB de ganho de saída. Então eu posso compensar aqui aumentando 1 dB, apertando 1 dB no meu Maximizer, ok? Então vou apertar 1 dBzinho aqui no meu Maximizer. E pronto, agora eu continuo batendo em menos 13 LUFS. Mas para conferir, vamos conferir ali no M Loudness, ok? Perfeito. Posso até apertar um pouquinho se quiser. Mas assim, você tem que saber que não precisa ser exatamente igual. Tem que ser muito próximo, tá? Você não precisa ser milimetricamente igual. É realmente uma base para você se guiar. Não precisa ser absurdamente igual, ok? Agora vamos comparar a nossa master com a master referência. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alinhar o volume de cada uma das duas para deixá-las exatamente no mesmo volume, tá bom? Para isso, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar essa porra aqui. Para abaixar ou aumentar ou comprimir mais a minha referência. Eu quero que ela bata em menos 13 LUFS, tá bom? Para comparar diretamente com a minha master. Tá travando já. Tá configurado o meu. Eu vou abaixar. Lembra daquele oversample? Vou ter que desligar. Vamos ver se já ajuda. Ajudou pra caramba. Vamos ver o que tá batendo aqui, ó. Aqui ele tá batendo 2 dBs acima da minha master. Ou seja, ele masterizou em menos 11 LUFS. Aqui, esse áudio do YouTube tá masterizado em menos 11 LUFS, ok? Lá no YouTube tá batendo menos 11 LUFS. Então, eu vou ter que pegar e abaixar 2 dBzinhos para comparar com a minha master no mesmo volume. Porque sempre que você jogar em coloquei menos 2. Sempre que você jogar no Spotify ou Deezer, tanto faz, tudo vai ficar no mesmo volume. Então, sempre que você for comparar, compara sempre no mesmo volume, tá bom? Essa aqui é a minha master. E vamos ver a master deles. Foram 2 conceitos de master bem diferentes e até na própria mixagem é muito difícil você alcançar exatamente o que a pessoa tá propondo ali. A minha mix, eu tô sentindo que tá muito mais aberta, aqui tá muito mais centrado. A minha mix tem muito mais grave e agudo e aqui tá o médio dela tá muito melhor trabalhado do que a minha mix, mas o meu grave e agudo eu tô sentindo que tá muito mais bonito que essa aqui. E eu gosto muito dessa abertura estéreo que a minha mix tem e aqui não tem. Tem prós aqui e prós aqui, com certeza. Tem muitos pontos que eu tô gostando demais nessa mix, que eu não consegui alcançar na minha, mas tem muitos pontos também que eu alcancei aqui e aqui ela não alcançou, ok? E é muito bom você comparar isso e ver os pontos que você tá acertando, os pontos que você tá errando. Se fosse um trabalho grande, alguém tivesse me pagando pra fazer isso,
É claro, vocês estão pagando pra eu fazer isso. Eu poderia até pegar, voltar pra minha mixagem e dar mais uma trabalhada nos médios, dar mais uma trabalhada na questão do estéreo, ou alguma coisa que eu achei aqui bem legal e aqui eu não gostei tanto. E, cara, lembrando que eu fiz uma mix me baseando nisso aqui. Se eu tivesse feito uma mix sem uma referência dela, pegar uma referência de outra música, que é o que geralmente acontece, o que geralmente eu faço, eu mixo a minha música com 2, 3 referências totalmente, com composições diferentes, só que próximas, né? Com certeza o meu resultado final seria completamente diferente, tá bom? Mas eu tentei me aproximar dessa aqui, obtive sucesso em muitos aspectos, mas não em outros. Por exemplo, aqui ele escolheu ter uma mix mais velada nos agudos e com menos grave. Eu gosto muito de grave, gosto muito de agudos, então acabei optando para colocar um pouquinho mais esse grave agudo que eu tava sentindo falta nisso aqui, mas aqui trabalhou muito melhor os médios do que na minha. Eu teria que trabalhar um pouco melhor esses médios aqui, ok? Eu vou colocar desde o começo, tocando algumas partes para ir comparando, ok? Indo e voltando, só para você ver a diferença e o que a gente conseguiu fazer com todo aquele processo, ok? Começar essa música aqui. E eu vou voltando em... Oh, beautiful lady, baby, even from a mirror, but that her looks are not the daisies and her shape and size don't need advice, no. She paints up that face to make sure those blemishes hide. Coffee, cigarettes, gallery news around the neck. Don't it up, disrespect, disrespect, disrespect. Popping pills and posting pics, stressing on the wasting hips. The body's right, the world is sick, world is sick, world is sick. From flower to flower, growing free. Oh, your petals, they look good to me. And you're just the way that you should be. Yet you're beautiful naturally, beautiful naturally, yeah. Oh, beautiful maiden, glory patron, wasting all the money on that body that she keeps hating. And her ass and thighs, no, they don't need advice. But the magazine rack keeps saying that her rack's the wrong size. Yeah, coffee and cigarettes, calorie news around the neck. Don't it up for disrespect, disrespect, disrespect. Popping pills and posting pics, stressing on the wasting hips. My body's right, the world is sick, world is sick, world is sick. Well, flower, flower, growing free. Oh, your petals, they look good to me. You're just the way that you should be. Yet you're beautiful naturally, beautiful naturally. Essa parte tá bem melhor, eu acho que aqui. Eu não trabalhei muito essa parte.
massa. Essa aqui foi a comparação. Alguns pontos eu gostei dessa aqui. Eu gostei mais, um pouquinho mais da minha. Só que aqui, por exemplo, a voz tá fugindo mais. Eu poderia comprimir mais essa parte. Essa parte eu não trabalhei tanto. A gente não chegou a ouvir tanto essa parte. Realmente porque eu queria ser mais didático, você entender todo o processo. Mas se eu fosse fazer sozinho, eu faria mais rápido e realmente daria mais atenção a cada uma das partes individuais. Mas aqui eu fiz uma mix mais como um todo do que focando em cada uma das partes, tá? O médio aqui com certeza tá um pouquinho melhor, com toda certeza. E eu gostei muito da espacialidade desta aqui. Eu acabei aumentando um pouquinho essa aqui, porque eu tava sentindo que a massa sonora dela tava um pouco mais baixa que a minha. E acabei notando que essa música aqui, essa master, tá com mais dinâmica do que a minha. Vamos dar uma olhada em como que ficou o gráfico da minha e comparar com a master dele, tá? Para fazer isso, eu vou só frisar que o efeito vai ficar no gráfico aqui. A gente vai poder ver como é que ficou a música depois de todos os efeitos, ok? Vou dar aquele pauzinho e pular para depois. Pronto. Passou 30 segundinhos. E bora comparar esses dois gráficos, tá bom? Cara, tá extremamente parecido. Acho que o meu tá um pouquinho mais apertado. O meu tá com um pouquinho menos dinâmica, tá bom? Esse aqui tá um pouco mais solto. Deixa eu ver nessa parte aqui, por exemplo. Aqui nessa parte que baixa bem a dinâmica, a dele abaixa mais ainda do que a minha. A minha não abaixa tanto. Mas quando sobe a dinâmica, em alguns momentos... Não, em geral tá bem parecido, só que a minha tá um pouquinho mais comprimida, tá? Mas tá extremamente parecido. Achei que fosse um pouquinho diferente. Na questão de compressão geral, tá bem próximo mesmo. Os backing vocals aqui foram melhor trabalhados. Estão parecendo melhor, tá? Eu acho que eu acabei deixando meio agudinho demais, saca? Mas é isso. É da vida. A gente vai sempre melhorando, saca? Então até a próxima. Espero que tenha curtido todo esse curso. Se ficou algum tipo de problema, chama lá no WhatsApp. A gente troca uma ideia. Posso até fazer aulas além dessa aqui também, tá ligado? Cacete. Espero que tenha curtido todo o curso. Se ficou algum tipo de problema, chama lá no WhatsApp. Você vai ter acesso vitalício a isso aqui. Você pode pegar e rever algum tipo de aula, se for algum tipo de problema, tá bom? Então, grande abraço e até a próxima.